Olá, uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui para darmos continuidade ao projeto da cruz no canal Ele Vem, e a gente está bastante feliz com esta oportunidade, com esta porta que o Senhor Deus tem assim nos proporcionado. Quero louvar a Deus pela tua vida, você que tem nos acompanhado, tem visto todos os vídeos, aprendido, acredito, alguma coisa com essas mensagens. Louvo a Deus pela tua vida. Estou bastante tranquilo com respeito ao Evangelho e posso dizer que grandes são as coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus. Nós estaremos na tarde deste dia falando uma mensagem um pouco diferente. Estaremos lendo um texto da Palavra de Deus e eu queria que você, ao acessar esta live, este vídeo, que você possa ficar até o final. Nós estaremos falando algo aqui muito importante com respeito à política mundial, tá bom? Mas de uma forma um pouco diferente de tudo aquilo que você já ouviu, acredito eu. Baseado num texto bíblico, e a gente quer desenvolver aqui este raciocínio. O Senhor tem assim me revelado algumas coisas e eu quero poder compartilhar com você nesta live, neste vídeo aqui. Amém? Para tanto, eu quero aqui pedir que você possa inscrever-se nesse canal, nos ajude a divulgação nessas plataformas do YouTube, inscreva-se nesse canal, dê os seus likes aí, faça seus comentários, nos ajude a divulgar a palavra do Evangelho, divulgando nas tuas redes sociais, nas tuas mídias, tá certo, meus queridos? Faça isso e Deus estará te abençoando. É o único propósito que tenho no meu coração assentado, é de fazer com que muitas pessoas venham conhecer a palavra de Deus e ter acesso a informações que talvez muitos ainda não lhes passaram, tá? Tenho algo muito especial para você nesta live, neste vídeo, e para tanto peço as tuas orações, peço que você realmente possa nos ajudar na divulgação desse trabalho. É de suma importância que este evangelho possa chegar a mais pessoas, e você é um dos guerreiros que foi aparelhado para esta peleja. Convoco você no nome de Jesus Cristo para nos ajudar na divulgação desta palavra, deste evangelho. Amém? Quero aqui fazer menção da palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo de número 4. Nós estaremos lendo até o versículo de número 11 para darmos cabo à palavra deste dia. É um raciocínio um pouco diferente, mas acredito eu, certo? Que Deus estará no controle e Ele estará nos ajudando a desenvolver este raciocínio para que você possa se inteirar e assim ser abençoado através desta mensagem, tá bom? Depois eu vou ler a palavra neste momento e logo após eu quero aqui fazer menção de alguns nomes de irmãos, irmãs e familiares que têm assim nos incentivados com esse trabalho. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, então, é lida da seguinte forma. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Continuando, então o diabo elevou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a respeito de ti, e lhes te levarão em suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito,
Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrardes e me adorardes. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus dará, somente adorará e lhes servirá. Então deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Amém? Glória ao nome do Senhor. Muito bem, meus queridos. Como falei, é um tema, uma leitura que você já conhece muito bem, mas eu quero aqui trazer-lhes de uma forma diferente, mas acredito que Deus tem uma palavra ao teu coração e você vai entender o porquê. Fique até o final deste vídeo e com certeza você vai ser muito abençoado e você vai entender algumas coisas que ainda não te explicaram. Até porque eu recebi por revelação e quero com isso compartilhar com você. Tudo bem? Porém, antes quero aqui mencionar alguns nomes de pessoas queridas que fazem parte da minha vida e outros que têm me ajudado bastante no meu ministério. Quero mencionar o nome da minha mãezinha, Maria do Amparo, lá na cidade de Araguaína. Te amo, minha mãe. Recentemente perdi meu pai no mês de dezembro de 2019. Foi uma perca muito grande. João Cursino de Moraes, o famoso Perna Limpa, da cidade de Araguaína, está com Deus, acredito eu. Glória ao nome de Jesus. Minha mãe, que tem passado uma barra muito grande aí na cidade de Araguaína, te amo, mas Deus é mais nas nossas vidas e nos dará a vitória. Um beijo, minha mãe. Em agosto eu estou por aí, viu? Em nome de Jesus, quero passar alguns poucos dias aí, gozando do seu calor, da sua companhia, minha mãe. Um grande beijo. Eucélia, minha irmã, lá em Araguaína também. Um beijo, Eucélia, no seu coração. Delmo, meu cunhado, um abraço, meu irmão. Um grande abraço também ao David, meu sobrinho, já um pai de família, homem responsável. Um grande abraço, David, você, sua esposa, seus filhos. Mateus, meu sobrinho. Mateus é um dos sobrinhos que eu mais estimo pela educação, pelo jeito de ser. É um menino realmente admirável. Senhor Jesus possa te abençoar, Mateus. Continue assim, este menino abençoado, muito voltado para a família. Jesus te abençoe. Quero aqui lembrar de dar um abraço aos irmãos do Araguaína Sul. Foi pedido aqui, mencionado, e eu quero então mandar um grande abraço a todos os irmãos do Araguaína Sul que têm visto os nossos vídeos. Jesus abençoe a cada um de vocês aí. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Amém? Glória a Deus. Quero também aqui, pastor Fábio, no Pará. Pastor Fábio, um grande homem de Deus, né? Estamos sempre em contato. Realmente um pregador, um pastor, um homem que eu tenho bastante estima, né? Um grande amigo que eu tenho lá no Pará. Deus te abençoe, pastor Fábio. Também o pastor Manuel Corerê, meu grande amigo, amigo do peito mesmo. Nós sempre confidenciamos, né, nossos problemas ministeriais. É um homem realmente que eu tenho bastante admiração. Jesus te abençoe, irmão Manuel Corerê, pastor Manuel Corerê, irmã Vânia. Enfim, Deus abençoe a todos vocês. Também o pastor Délcio, irmão Délcio, né? Irmão Délcio é aqui de Goiânia, um amigo que eu tenho aqui, né? Jesus te abençoe, irmão Délcio. É um homem de Deus, né? Uma pessoa que a gente tem, assim, uma profunda admiração. Jesus te abençoe grandemente. Também o irmão Francisco, Deus te abençoe, meu amado. É um jovem abençoado, tem um conhecimento bem apurado das Escrituras, pregador. Jesus abençoe, irmão Francisco, e a sua família. Também pastor Adécio. Pastor Adécio agora está pescando aí, né?
nas fazendas da vida e já postou algumas fotos, né, de peixes pescado. Deus abençoe, pastor Adécio, também tem nos acompanhado nesse trabalho. Grande abraço. Quero aqui também lembrar as minhas filhas, a Luhane e a Ranila, são as filhas do meu coração aqui em Goiânia. Um beijo no coração da Luhane, um beijo no coração da Ranila. São realmente, como que eu diria, né? O presente que Deus tem me dado aqui nesta terra. 2 presentes especiais. Também minha netinha, Dalila. Um beijo, Dalila. Minha netinha amada. Amém. Glória a Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, vamos então aqui dar cabo à palavra de Deus. Mais uma vez, pedindo que você nos ajude, orando, divulgando esse trabalho. Amém? Precisamos muito das vossas ajudas. Tá bom, meus queridos? Nos ajude a divulgar o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra aqui mencionada na tarde deste dia, em Mateus capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 11, traz a narrativa de um momento único na história, aonde o nosso Salvador, o Messias Yahushua, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fez uma consagração de 40 dias e 40 noites, jejuando, orando e buscando ao Pai, porque bem sabia do que lhes aguardava acerca do seu projeto de salvação aqui na terra, o projeto da cruz. E ele, por um momento, ele foi até o deserto e ficou por lá, se consagrando, buscando e orando. E a Bíblia nos enfatiza aqui que o diabo, ele, ao perceber que o corpo do mestre estava já no seu extremo, bastante sede, bastante fome, viu que era hora de tentar jogar areia naquele projeto do Salvador. E ele então se apresentou ao Senhor Jesus no deserto, quando ali o mestre estava em grande agonia, de fome e sede, se preparando para o grande sacrifício que enfrentaria em prol da salvação do homem, para que hoje pudéssemos estarmos aqui falando e nos alegrando na salvação que ele assim nos garantiu na cruz. Mas, meus queridos irmãos e amigos, o diabo apareceu ali ao mestre e começou a lhes fazer perguntas e começou a tentar-lhes com palavras, a fim de que ele pudessem ceder e todo o projeto fosse por água abaixo. Porém, como bem vos enfatizei no prefácio deste vídeo, eu quero lhes trazer uma palavra um tanto diferente, porém revelada em cima desse texto. E você precisa estar atento, porque Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para o teu coração. E eu creio sim, que Ele, na tarde deste dia, Ele vai estar te abençoando. Amém? Ainda que são vídeos gravados, porque eu preciso de números de inscritos para que o YouTube possa permitir a gravação em tempo real e assim monetizar esses vídeos, esse trabalho. Por isso, eu peço a sua inscrição neste canal, os seus likes, tá? E a divulgação desse trabalho, para que a gente possa desempenhá-los
para a glória do nome do Senhor. E todos sairemos ganhando. Acredita nisso. Falando de política mundial, meus irmãos, sabemos que estamos enfrentando momentos muito difíceis, de grande perplexidade na geopolítica mundial. Mas para entendermos esta geopolítica mundial, que é justamente o sistema globalizado das coisas, aonde a ONU, por ter o controle de todo o mecanismo da geopolítica, ela contém, então, as suas agências que trabalham em prol deste globalismo. Uma delas é a OMC, Organização Mundial do Comércio em todo o mundo, o Concílio Mundial de Igreja, que trabalha esta parte da ecumenização, do sincretismo e do trabalho da unificação das igrejas em todo o mundo, como também a política em todas as suas performances, atuando em todos os países, de forma direta e de forma indireta também. Mas sabemos que tratar-se da política mundial normalmente vem ao nosso pensamento, vem ao nosso encontro a ideia de duas legendas que trabalham hoje no mundo, que lutam entre si, entre aspas, para manterem-se no poder e criarem esse sistema de globalismo no mundo. Porque entendam uma coisa, globalização é uma coisa e globalismo é outra coisa. A globalização, ela trabalha o livre comércio no mundo. Esta, de uma certa forma, pelas conveniências que temos, e não podemos fugir disso, é a melhor que há. Porque existe aí um pouco de liberdades no comércio, liberdades individuais e liberdades de nações. Ainda é a melhor, que abrange e associa-se com o capitalismo no mundo. Querendo ou não, ainda é a melhor opção que temos. A outra legenda é a socialista. Essa trabalha para o globalismo, diferente. É um sistema ditatorial de governo único. E, segundo as profecias bíblicas, o mundo está se encaminhando para esse globalismo. Aquele que estará vindo para governar o mundo com um sistema ditatorial, tendo o cadastro social de todos na terra, monitorando e regendo a vida das pessoas ao seu modo. Então, globalização é voltada para o livre comércio do capitalismo. Globalismo é voltada para governo único ditatorial do socialismo. É necessário que entendamos isso. Porém, há algo muito mais macabro e estupefante que precisa ser dito aqui e que você precisa entender. O que está realmente acontecendo com a política no mundo hoje. Porque entre o capitalismo da globalização e o socialismo do globalismo, temos entre esses dois sistemas o comunismo mundial, que trabalha pelas ordens das tesouras para nos trazer o governo do anticristo. É por isso que eu bem falei ao prefácio deste vídeo
Você precisa estar bem atento ao que eu vou falar para entender. Quando a Bíblia fala de política da direita e política de esquerda, e que ambos trabalham para um só sistema mundial. Entendam, quando o diabo se apresentou a Jesus Cristo no deserto, ele falou para o nosso mestre: olha para toda a terra, olhai para os governos, olhai para o sistema, olhai para todo o esquema financeiro, político e religioso. Tudo está sobre o meu controle. Tudo está nas minhas mãos. Sou eu que mando as cartas. Eu sou o grande manipulador que trabalha de ambos os lados para implantar o meu governo no mundo. Governo este que foi vacinado pelos profetas do Antigo Testamento, pelos oráculos, pelas revelações do Novo Testamento. Palavra esta revelada pelas próprias bocas, pelos próprios lábios do Mestre Jesus. Pelas profecias que mostram a chegada deste governo mundial, do 666, lá de Apocalipse, capítulo de número 13. Meus queridos irmãos, há algo muito grande que precisa ser dito aqui nesta tarde, e você precisa estar alerta e atento para o que está acontecendo. Por isso, eu quero que você fique bem alerta para o que Deus vai falar neste vídeo. Amém? Vamos entender então uma coisa. O primeiro sistema político que houve no mundo, porque essa palavra política, ela vem de organização, de ordem. Então o que acontece? Deus é o grande político de toda a história do universo. Mas ele rege a política do bem. A política que está vinculada com a sua natureza de paz, de amor, de justiça, de grandeza, que está vinculada a todos os seus projetos universais, que culminam na sua glória e no seu bendito nome. Por isso, quando o Senhor ele fez o homem e colocou no jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva ali, sobre a rege do primeiro sistema e único, verdadeiro e justo, o sistema da teocracia ou sistema teocrático. Esse sistema teocrático, quer dizer, teocracia, governo divino, dentro de uma monarquia divina, ou seja, a teocracia nos moldes da monarquia divina. Quando isso se iniciou? Quando ele convocou o homem no Éden, ainda não tinha pecado, e instituiu, olha só, as ferramentas necessárias para que esta teocracia pudesse ter êxito com o homem. Com Deus sempre teve, ele é único, ele é grande, fora dele não há nenhum outro. Mas que o homem pudesse se beneficiar desta teocracia, Deus coloca nas suas mãos o mecanismo
e as armas do livre-arbítrio. E é aqui, meus queridos, é aqui que está o foco maior. Porque dentro da teocracia de Deus foi instituído o livre-arbítrio. E no livre-arbítrio e na teocracia divina, é o próprio Deus que se elege. É ele que auto se determina rei sobre todas as coisas e sobre o homem. E o livre-arbítrio, ele dá ao homem a liberdade de escolher, de fazer e de ser regido pelo Criador. Vamos entender uma coisa. Quando o homem caiu, quando o pecado entrou na vida do homem, deu início ali o segundo sistema. Porque o primeiro sistema da teocracia, Deus arregimentou para a sua glória e está com ele. E é esse sistema que vai revigorar pela eternidade. Mas por um momento, Deus o tirou de sobre o homem. Porque o homem pecou. E automaticamente, ele trouxe sobre si um segundo sistema, que eu quero aqui trazer a você. E esse segundo sistema que foi forçosamente imposto ao homem, não por Deus, mas por um outro ser. O primeiro era o próprio Deus que se elegia e se elege, mas este foi recolhido aos céus e está na glória com o Criador. O segundo é permissivo. Deus não queria, mas permitiu, por causa do pecado, que é a democracia. No sistema democrático, não é Deus que auto se elege, agora é o povo que elege o seu rei. Lembrai-vos de quando o povo tinha se cansado de ser regido pelo Criador e pediu um rei terreno. E Samuel falando com o Senhor muito se entristeceu. Samuel, esse povo não me quer como rei. E o Senhor, de uma forma absoluta, o Senhor vem mantendo, embora alguns reflexos dessa teocracia no meio dos homens, que já viviam curvados para o sistema terreno, agora já não queria Deus e pediram um homem de carne e osso, pecador, que fosse rei sobre eles. E Deus então instituiu um sistema monárquico ainda, mas não dentro da teocracia e sobre os moldes do livre-arbítrio, mas agora dentro da democracia. O governo escolhido não por Deus, mas agora um governo escolhido pelo povo. Daí vem democracia, governo pelo povo. E o que eu quero aqui salientar, irmãos, entenda. Democracia e livre-arbítrio, entenda.
São dois mecanismos, são duas ferramentas que no início da jornada elas se parecem muito. Porque o livre-arbítrio, ela dá a ideia de liberdade, que de fato é liberdade. Liberdade em tudo. Liberdade de pensamento. Democracia parte deste princípio, liberdade de pensamento, liberdade de ideias. Livre-arbítrio e democracia estão junto aí, entre aspas. Você vai entender logo mais. O poder de escolha do ser humano está voltado para a democracia como para o livre-arbítrio. Mas enquanto que é o livre-arbítrio, é um mecanismo, uma ferramenta divina, o outro é um mecanismo do homem, para o homem. Daí você vai entender logo mais quando eu quero dizer o 666, do homem para o homem. Então, o que acontece? Essas duas ferramentas, elas estão diretamente interligadas a todo um processo que desenvolve em toda a história da humanidade. Se você prestar bem atenção, a Bíblia diz que Satanás sempre procura imitar as coisas de Deus para confundir os homens. É por isso que as Escrituras Sagradas enfatizam que ele, às vezes, tem o poder de se transformar em anjo de luz para enganar, para ludibriar o ser humano. Se formos analisar o número 7, na Bíblia é um número divino, da perfeição, os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo e seus conhecimentos e seus atributos. Mas este mesmo 7 é utilizado na feitiçaria, como um número do diabo. Tem pessoas que têm asco com o número 7, porque acreditam que é o número do diabo. Ele usurpou deste número, mas na verdade é um número divino. Quer mais alguma explicação quanto a isso? O nome Lúcifer sugere anjo de luz. Lúcifer, para quem não sabe, não é um nome. Lúcifer é um título. E Lúcifer não é um título dado ao querubim caído. Ele pega reflexo desse título para ele, porque andava sobre pedras afogueadas. Mas é um título dado a Yahushua, ao Salvador. Porque Lúcifer é associado à resplandecente estrela da manhã, que Pedro diz lá. Lúcifer, aquele que tem o conhecimento, aquele que tem a luz, aquele que é revestido da glória. Entendam? Então, esse título é um título dado ao Salvador e não ao arquia enganador. Mas ele também usurpou desse título, por isso que Lúcifer é associado a Satanás. E é um título muito usado na feitiçaria. É um título associado ao diabo. As Escrituras Sagradas, ela deixa bem claro que quem tem o conhecimento
toda luz, toda glória é o Filho do homem. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele também usurpa desse título para ele. E você precisa entender isso. Na Idade Média, eu lembro muito bem, eu li um texto quando alguns cardeais eles oravam, né, nos dias de Lutero ainda, eles oravam e faziam menção a Lúcifer. E muitos liam esse texto e até achavam, acreditavam que eles estavam orando a Satanás, quando na verdade eles faziam menção a um título dado ao Filho do Homem. Eu sei que é bem complicado isso, irmão. Eu sei que você está assim, sem chão, meu Deus. Então quer dizer que Lúcifer é um título dado a Jesus Cristo e não é o nome de Satanás. É isso mesmo. É um título dado ao Filho do Homem e não a Satanás. E ao longo da história ele vem usurpando de alguns adjetivos, de alguns nomes e de algumas obras do Deus Todo-Poderoso para confundir aos que habitam sobre a terra. Daí então o poder de se transformar em anjo de luz. Dar uma ideia de ser uma pessoa boa, de ser um ser magnânimo, quando, na verdade, a Bíblia diz que ele vem com lisonjas, enganando com elogios. Se manifestará como um pacificador no seu reino de paz falsa e enganará a muitos, como já está enganando. Inclusive os próprios judeus serão enganados por um período. Entendam isso. Por que eu estou falando isso? Para você entender o seguinte: a democracia, ela dá justamente essa ideia de liberdade, como o livre-arbítrio, que são essas duas ferramentas do sistema político. Na teocracia divina, aonde o próprio divino se elege como rei. O outro, aonde o povo escolhe o seu rei, que é a democracia. Mas só que agora eu quero que você preste bem atenção, entre o livre-arbítrio e a democracia, que andam junto por um determinado período, porque se parecem demais. Tanto a democracia como o livre-arbítrio dá a ideia de liberdade, de escolhas. Só que quando chega um certo ponto, que eu costumo dizer, quando chega na esquina da vida, na hora da decisão real e verdadeira, aí as duas ferramentas se manifestam para o mundo. Quando chega na esquina da vida, o livre-arbítrio, ela entra pela escala das Escrituras. Quando o Senhor Deus diz: coloco diante de ti o caminho da morte e o caminho da vida. O livre-arbítrio agindo mais uma vez. Escolhe, pois, o caminho da vida para que te vá bem. O caminho da vida, o livre-arbítrio, ela vai para o sistema da teocracia divina, separados para Deus, para fazerem a vontade de Deus e não mais a vontade da carne, não mais a vontade do homem. Enquanto que a democracia, ela caminha para um outro lado, para um outro sistema. E é justamente esse sistema
que trabalha por trás das cortinas de fumaça que queremos mencionar aqui. Enquanto que o livre-arbítrio, ela santifica, a democracia, elas caminham junto, mas quando chega na esquina da vida, o livre-arbítrio nos santifica para Deus, enquanto que a democracia nos leva à libertinagem do comunismo mundial. E é aí que eu quero que você entenda a revelação divina para a tua vida. Vamos entender então. Hoje, nós temos um sistema político, eu diria, bastante destruidor. O sistema vigente, ele está o tempo todo contra o povo e a favor de um pequeno grupo de satanistas que trabalham, olha só, por trás do comunismo mundial, que é um sistema que hoje não existe. Entenda, o comunismo como sistema, ele não existe no mundo. Mas como ideologia, ele age de forma avassaladora para mudar todo o sistema de sociedade, todo o sistema de família, todo o sistema religioso no mundo e trazer até os homens o sistema de Satanás, impregnado no meia, meia, meia. Mas para isso, eles usam a democracia. Muitos acreditam que a democracia ela é boa. Por quê? Porque se você for parar para analisar, meus queridos, tanto o socialismo como o capitalismo, todos estes políticos trabalham em nome dessa democracia. Você já prestou atenção? O genocida, comunista, satânico, o ateu, eles fazem tudo em nome de uma democracia. Porque eles dizem que a democracia prega a liberdade. De fato, eles não mentem quando dizem isso. A democracia, ela prega a liberdade. Como o livre-arbítrio também. Mas na esquina da vida, a democracia, ela se transforma em libertinagem. A devassidão encoando pelos quadrantes da terra e abraçando todo um sistema de sociedade mundial. Para estarem sobre o controle do governador mundial, o anticristo, que está por se manifestar entre os homens. Por isso que o poliamor é pregado em nome da democracia. O aborto é pregado em nome da democracia. A destruição da família, o casamento homossexual, é tudo pregado em nome da democracia. O mecanismo corrupto que assalta os cofres públicos, é tudo em nome da democracia. A ditadura e o recenseamento de pensamentos, de falas, tudo é feito em nome da democracia. Mas sabe de uma coisa? Os chamados de direita também pregam família em nome da democracia. Não ao aborto em nome da democracia. Não ao homossexualismo em nome da democracia. Sim ao livre comércio em nome da democracia. O socialismo, o comércio
tem que estar nas mãos do Estado. O Estado tem que dominar tudo em nome da democracia. Tudo está em nome da democracia. Donald Trump prega em nome da democracia. Bolsonaro prega em nome da democracia. Os capitalistas no mundo pregam em nome da democracia. Os socialistas no mundo pregam em nome da democracia. Ou você nunca prestou atenção nisso? Agora, por quê? Porque o comunismo, a própria palavra comunismo vem de comum. Tudo em acordo. Quando, na verdade, é uma ideia, mas na prática isso nunca acontece. Porque para o comunismo acontecer, eu tenho que morar nas mesmas condições que o meu vizinho mora. Se ele come no almoço um ovo com farinha, eu tenho que comer um ovo com farinha. Se o meu vizinho ele tem uma casa de 2 cômodos, eu tenho que ter uma casa de 2 cômodos. Se ele tem um carro 75, eu tenho que ter um carro 75. Se ele ganha R$900 por mês, eu tenho que ganhar R$900 por mês. O político tinha que ganhar R$900 por mês. Ou, se todos têm piscina na sua casa, ou melhor dizendo, se o político tem uma casa com piscina, eu tenho que ter a minha com piscina, você tinha que ter piscina na sua casa. Se o político ganha R$30 mil por mês e mais as prerrogativas do cargo, você tinha que ganhar R$30 mil por mês e mais as prerrogativas. Se o político tem saúde de graça, você tinha que ter saúde de graça. Comunismo é isso. É igualdade para todos. Aí eu te pergunto, aonde você vê isso? Me fala aí. Aonde você vê comunismo? Para aqueles que pregam comunismo. Mas ele usa a força das tesouras, que é um sistema lutando contra o outro sistema. Mas dentro do mesmo mecanismo, usando as mesmas armas. A democracia, governo do povo para o povo. Entendam. E quem está entre esses dois sistemas? Os globalistas, que são, na sua grande maioria, satanistas. Alguns têm ódios de Deus. Outros, de fato, não acreditam que Deus existe. São favoráveis às pregações humanistas. Daí vem a filosofia, que é adoração ao pensamento. Deu início em Sócrates, em Platão. E se você for parar para analisar, os grandes filósofos da história, a sua grande maioria são ateus ou satanistas. Eles adoram o próprio pensamento. Logo penso, logo existo. E são estas pessoas que estão por trás de todo o mecanismo político no mundo, manipulando as massas. Através das mídias, em todo o mundo, através do poder econômico, dos bancos, hoje, do sistema tecnocrático que está sendo implantado. E às vezes as pessoas ficam se degladiando. Eu tive um momento de me degladiar também, apoiando o A ou B. Mas aí você para pensar um pouco. Eu não quero aqui, não estou atacando pessoas. Gosto do meu presidente. Mas sei que para que ele possa ter algum êxito em seu mandato, ele tem que se dobrar ao sistema, ao mecanismo. Porque é assim que é.
Quem está no controle é o diabo. Ele manda nos dois lados. Daí você vai entender a ideia de duas maçonarias no mundo. A maçonaria francesa, que ela puxa mais o socialismo, essa política de esquerda no mundo, do gremicismo, do leninismo, do marxismo cultural, de toda esta aberração que a gente estamos vivenciando em tempos atuais, desta depravação, da destruição da moral. E que eles estão conseguindo implantar isso. Pelo outro lado, a maçonaria inglesa, politeísta. Esta maçonaria, ela está associada à política de direita no mundo. Quer dizer, ao socialismo, maçonaria francesa. A outra ao capitalismo, maçonaria inglesa. Mas quando você pega a história da maçonaria, você vai entender que é um sistema só. Se degladiam entre eles, mas no final das contas, tudo cai nas mãos deles, da maçonaria. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quem tem o controle da política hoje no mundo é Satanás. Ué, mas Deus não está no controle, pregador? O Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, Ele tem o controle de tudo. Agora, Ele age por duas formas, por duas bases. Ele age pelo a sua vontade absoluta e pela sua vontade permissiva. A vontade absoluta, que é o reino teocrático da ferramenta chamada livre-arbítrio, ela está com Deus. E esta reinará para todo sempre. Mas no momento é a sua vontade permissiva, por causa do pecado do Éden. Então o diabo tem o controle desta política no mundo. Bem sabemos que ele não tem todo o controle, porque todo o controle é Deus que tem. Por isso que em outros vídeos eu vos falei que Deus se utiliza das mãos do inimigo para abençoar o seu povo, através dessa política imunda que temos. Não só desta política imunda, como dos políticos imundos. Observem, não quero aqui generalizar. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Primeiro, eu não quero aqui dizer que eu sou contra um crente entrar na política. Não. Ai de nós se não tivéssemos ali homens de Deus para defender a nossa causa. Agora, é muito perigoso. É muito perigoso, porque todo mecanismo é corrupto. Ainda que às vezes quem está na política não se corrompe, mas se utiliza da corrupção da política. Por isso que é uma via de mão dupla. E se você não souber andar por ela, você cai. Temos tantos exemplos de homens e mulheres que tiveram uma vida gloriosa no louvor, na pregação, mas que deixaram o ministério e entraram na política e praticamente morreram, espiritualmente falando. Morreram. Não estou aqui apontando ninguém. Mas, irmãos, Satanás não é bobo.
A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como ele mesmo disse, ela tem que entrar, porque ela já vive dentro de um lamaçal, porque a terra se tornou um lamaçal por causa do pecado. Mas ela tem que ter habilidade para não se lamear. Assim como as garças, elas entram no lamaçal, ela come o seu alimento e elas saem. E quando elas saem, os pés delas ficam limpinhos novamente, elas não se lamiam. Elas não ficam sujas. Assim tem que ser o crente, mas isso, irmãos, só com muita oração, com muita orientação divina. O sistema é demoníaco. A política hoje, ela está sobre as mãos de Satanás. Talvez você vai me dizer, mas vem cá, mas e José foi governador? Sei, é verdade. E foi Deus que escolheu ele para aquele ofício, porque conhecia o coração de José. Primeiro provou de todas as formas. Preparou aquela terra, porque sabia que o ambiente era um ambiente ardio, pesado, satânico. Irmãos, e muitos não têm estrutura para tal. E a gente tem presenciado isso. A gente tem presenciado isso. E a minha preocupação aqui neste vídeo é alertar a você. Se você vai votar, vote. Escolha a pessoa e vote. É um direito nosso pela democracia. Mas nunca esqueça uma coisa. A democracia ela é enganosa. Ela é um instrumento permissivo de Deus, mas posto e imposto pelo homem. E Satanás se aproveita deste mecanismo para trazer o seu governo mundial. Então, cuidado quando você for exaltar a democracia. Porque a Bíblia diz que aquele que se diz sábio aos seus próprios olhos caminha para a destruição. A democracia ela vem do povo para o povo. O homem que é sábio aos seus próprios olhos, ele corre o risco de perder a sua salvação. Ele tem que se agarrar ao Altíssimo. Nunca acreditar naquilo que parece ser. Por isso é necessário muita oração. Por isso é necessário muito clamor. Por isso é necessário muita sinceridade da parte de Deus, jejum, uma vida consagrante na presença de Deus. Nós estamos hoje em um país onde foi polarizado essa questão política. Eu vejo crentes defendendo um sistema satânico. O sistema democrático no mundo é satânico. Mas é como falei no vídeo anterior. De alguma forma, eu e você temos que escolher um lado. Não para ficarmos nele, não para fazermos apologia a ele, mas para sobrevivermos. Sem nunca nos misturarmos com o real propósito desta democracia que culmina no comunismo mundial. Porque o comunismo é tudo em comum, a democracia é a mesma coisa, do povo para o povo. O comunismo é isso. Observe que comunismo e democracia andam juntos. Ideologicamente anda junto. Na prática, também.
Mas a democracia e o livre-arbítrio se parecem. Mas quando chega na esquina da vida, eles se separam, se revelam. Quem é quem ali? E é justamente neste momento, nesta hora, que devemos termos a consciência de quem estamos defendendo, aonde estamos pisando. Por exemplo, eu defendo a família. Eu sei que você defende a família. É democrático isso. Eu defendo o não aborto. Eu acredito que você também defende o não aborto. É democrático isso. Eu defendo o livre pensamento. É democrático isso. Eu defendo a cultura judaico-cristã no mundo. É democrático isso. É bom. É muito bom. Mas nunca devemos nos esquecermos de uma coisa. Tudo tem o seu ponto final, tudo tem o seu limite. E o limite da democracia é quando nos tira a imagem de Deus que há em nós. Quando nos tira a comunhão e a santidade. Porque os devassos pregam a democracia, fazendo jus ao aborto, ao homossexualismo, à destruição da família, à destruição da cultura judaico-cristã, à ditadura mundial, à escravatura no mundo. Eles pregam a democracia fazendo jus a tudo isso. Por isso é necessário separarmos o trigo do joio, o joio do trigo. Democracia e livre-arbítrio andam juntos. É mais ou menos assim. Mas lá na frente vai ter a separação. E você precisa escolher de que lado você está. Defenda os teus ideais. Mas nunca te esqueça que Deus tem que estar acima de tudo na tua vida. Se a democracia te fazer te fazer entender que você pode pecar, que você pode se distanciar de Deus, que você pode ter escolhas nefastas. Então, meus queridos, chute essa democracia para lá, joga ela fora. O diabo ele só consegue enganar a você, só consegue enganar o homem até certo ponto. Quando chega no limite, no limiar das coisas, o Senhor desmascara o diabo, coloca ele diante de ti para que você possa ter a escolha certa, a escolha correta. Em nome da democracia está chegando o governo do anticristo no mundo. Em nome da democracia está chegando o sistema tecnocrático, a internet, a 5G, a quarta revolução industrial. Em nome da democracia, o reconhecimento facial, o monitoramento das pessoas. Porque tudo isso vem em nome da democracia, que está inserido na segurança pública, na saúde e em todas as outras coisas. Em nome da democracia, você está andando com a focinheira no rosto. Está te adoecendo ainda mais. Em nome da democracia. Estão quebrando a nossa economia. Estão destruindo o nosso povo. E sabe o que me espanta em tudo isso? É a igreja, o povo de Deus, sendo conivente a tudo isso. Irmãos, eu tenho visto cada pregação, inclusive no YouTube, de homens de Deus nos púlpitos das igrejas, agigantando esse vírus,
dando a este vírus aquilo que ele não tem. Porque os mentirosos, porque os satânicos, os aproveitadores de plantão, esta mídia imunda estão dizendo. E eles estão agigantando este vírus. Dando a este vírus aquilo que ele não tem. Fazendo dele aquilo que ele não é. É triste de ver esta situação. Muitos acovardados. Trancafiados dentro de casa. Como se esses lockdowns, se essas quarentenas teve algum resultado. Mas é tudo em nome da democracia, né? Fazer o quê? E aí quando alguém fala contra, o outro chega e diz assim, irmão, você não é democrático, não? Você é muito antidemocrático, irmão. Não pode ser antidemocrático. Eu sou da justiça, irmão. Eu sou de Jesus Cristo. Eu não sou desse sistema. Quando ele chegou para Jesus e falou, olhai, se tu se prostrares e me adorardes, eu te entregarei tudo isso, que é meu, colocarei nas tuas mãos. O Senhor Jesus falou, não, somente a Deus prestarás culto, somente a Ele adorarás. Vai-te para trás de mim, Satanás. Irmãos, abrace a Jesus. Não comungue com esta democracia fajuta e satânica que está aí. O Senhor vai tratar de te abençoar, de te guardar. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. É Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. E olha que é um vírus assintomático, como muitos já falaram. No Brasil ninguém morre de outra coisa, a não ser de coronavírus, de Covid-19. Será que você não parou para analisar isso ainda? Mas coisas piores estão vindo, irmãos. Como já falei em outros vídeos, é apenas um laboratório para ver como se comporta o gado dentro do que eles acham, dentro do que eles acreditam, dentro do que eles falam. Vamos ver como que o gado se comporta. E olha, eu achava que o gado estava só fora do mecanismo religioso. Mas estou bastantemente, como que eu diria, transtornado, decepcionado, porque o gado também está dentro das nossas igrejas. É triste isso. Homens que se dizem de oração, homens que se dizem conhecedor, aplaudindo um sistema satânico e se dobrando a uma mentira fajunta que tem solapado a economia no mundo, destruído famílias inteiras. Você que tem o teu salário bom, você que tem uma renda, você que tem uma economia, talvez você esteja tranquilo na tua casa. Talvez você esteja aplaudindo e falando, justamente, fique em casa. Aqui no estado de Goiás, agora, amanhã, dia 2, era para estar abrindo o comércio. O senhor Ronaldo Caiado já decretou que não, deu mais 15 dias de lockdown. E agora é lockdown mesmo, cidade fechada. Porque diz ele que o vírus está se espalhando. Horas. Mas desde o início desta pandemia já se vem falando que ele tem que alcançar 80% da população para chegar ao seu pique e achatar. Quer dizer, já tem 3 meses essa quarentena em todo o país, então está aí uma prova cabal de que eles estão mentindo, de que eles estão arregimentados num projeto satânico comunistas, vendidos para a China. E o povo acreditando. É duro, é triste. Jesus está voltando, irmãos.
Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. A igreja do Senhor Jesus precisa acordar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais, acorde. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor se aproxima no vale da decisão. É tempos de decisão. Querendo ou não, o governo do anticristo está chegando. E a igreja precisa estar de pé, com a bandeira do evangelho erguida, propagando o nome santo de Jesus. E sabe quem vai conseguir se manter em pé diante de tanto engano, diante de tanta maldade, tanta injustiça, que a Bíblia já tinha vaticinado isso? São só aqueles que estão orando. Mas orando de verdade. Que dobram os joelhos e oram meia hora, 1 hora, todos os dias. Que estão jejuando, que estão buscando na palavra. Porque esse sistema, ele é um sistema, como que eu digo, um sistema que aparentemente é bom, é gostoso, é apetitoso. Quando esse sistema se revelar através das mãos do anticristo, muitos não vão ter condições de se desgarrarem desse sistema, por já estarem tanto tempo enraigados, alienados e aproveitando de todas as prerrogativas dele. Não terão forças para desenraigar desse sistema e abraçarem a real mensagem da cruz. É tempo de oração, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a Deus com todas as nossas forças. Ou então não venceremos a batalha. Meus queridos, Deus nos abençoe, nos dê graça e visibilidade espiritual para entendermos todo o mistério que está em nossa volta. Fique com Deus. Quero te pedir mais uma vez, se inscreva nesse canal, dê o seu like, publique esta mensagem, compartilhe nas suas mídias, nas suas redes sociais, nos ajude a divulgar esta mensagem. Deus te abençoe grandemente. Um abraço a todos.